Meu nome é Adailton Ferrer, tenho 80 anos mal vividos e sou de Bauru, interior de São Paulo. Hoje eu sou só mais um velho no banco da praça, desses que o povo passa do lado achando que a gente só pensa em aposentadoria e consulta de pressão. Mas dentro do peito eu carrego uma história tão atravessada que às vezes penso que meu corpo só continua vivo porque minha alma ainda está tentando desatar esse nó. E o nó começou com ele, Roberto, meu irmão, o mais velho, o homem que prometeu para a vizinhança toda que ia cuidar de mim depois que papai e mamãe morreram. Pode deixar, o moleque é meu sangue, ele disse, segurando firme no meu ombro. Tinha gente que achava bonito, que achava homem de palavra, mas eu já sabia, já sentia. O jeito que a mão dele apertava mais do que precisava, o olho que não olhava direito nos meus. Quem promete demais com pressa é porque quer convencer até a si mesmo. Meus pais morreram numa curva besta de estrada, voltando da festa de São João. O caminhão bateu de frente com o carro deles e pronto. Não teve ambulância, não teve agonia, só teve corpo coberto por lona e um delegado dizendo que foi tudo muito rápido. Eu tinha ficado em casa com a dona Alzira, a vizinha da frente. Ela que me contou. Nem chorou, nem me abraçou. Só disse, seja forte, menino. Agora é você e seu irmão. E foi isso mesmo. Era eu e ele. O enterro foi coisa de 2 horas. Chão duro, passoando, padre falando coisa que eu nem escutei direito. O Roberto chegou já com a roupa escura, sem poeira, como se estivesse preparado antes de todo mundo. Me pegou pelo braço e disse, arruma suas coisas, a gente vai embora amanhã. E eu fui. Peguei uma mala pequena que minha mãe guardava roupa de missa, enfiei 2 mudas e uns chinelos e subi no caminhão do seu Armando. Era o mesmo que levava verdura para a cidade. Sentei no fundo perto da saca de batata e fui com a cara no vento. Não sabia o que pensar. Era como se o mundo tivesse mudado de canal e eu tivesse ficado com o controle quebrado na mão. Sabia que a vida de roça tinha acabado, que não ia mais subir em goiabeira, nem dormir ouvindo o rádio do pai contando notícia da capital. Mas o que me esperava eu não fazia ideia. E, confesso, parte de mim ainda achava que ia ser bom, que o Roberto ia mesmo me proteger, que irmão mais velho era igual pai. Tolo que fui. Chegando em Bauru, ele me levou para uma casa nos fundos de uma vila apertada, onde tudo cheirava a cigarro molhado e cebola velha. A casa era dele, disse, mas parecia mais um depósito com telhado. Tinha um colchão jogado num canto, uma mesa de madeira manchada de pinga e um fogão que só acendia com palito de fósforo. As paredes estavam descascando e o chão era puro cimento. E eu olhei em volta e perguntei onde eu ia dormir. Ele só respondeu, ali no fundo tem um quartinho. Tá bom demais. E era isso, um quartinho. Teto baixo, sem janela, com uma coberta velha jogada no chão e um prego torto para pendurar roupa. Nem colchão tinha. Depois eu arrumo um para você, ele disse. Mas nunca arrumou. Deitei ali mesmo, com a mala como travesseiro e o medo como cobertor. A primeira noite passou arrastada. Eu escutava os passos dele indo e vindo, escutava a rua, escutava até o barulho da torneira pingando no tanque. Lá pelas tantas, ele bateu a porta do meu quarto e falou, dorme, moleque, e não inventa de sair daí sem pedir. Depois eu ouvi, clac, o ferrolho, por fora, seco, frio, um barulho que parecia entrar dentro do osso da gente. No dia seguinte, nem café teve. Ele saiu cedo, mandou eu varrer a casa, lavar os pratos e não mexer em nada meu. Almoçamos arroz com sardinha fria. E à noite, tudo se repetiu. Quarto, porta, tranca. Mas dessa vez ele demorou mais. Ficou do lado de fora por horas. E eu, no escuro, comecei a entender. Não era só para me punir. Era para mostrar que ali eu não era ninguém. Foram semanas assim. E cada noite ele demorava mais para me soltar. Um dia levou até um banquinho para sentar do lado de fora. Eu ouvia ele assoviando baixinho, como quem estava de vigia. E eu, encolhido no canto, com o corpo doendo de tanto dormir duro. E a alma começando a aprender a se calar. Eu não sabia o nome daquilo que estava acontecendo. Só sabia que doía, que era errado, que o meu corpo se encolhia sem eu mandar,
que a minha barriga gelava quando ele apagava a luz da sala e vinha vindo devagar, passo por passo até a porta. E aquele barulho, aquele maldito barulho do ferrolho foi virando trilha sonora da minha infância roubada. Acordava cedo com o barulho dele mexendo nas panelas, não para fazer café, mas para me lembrar que eu tinha que levantar antes do sol. Era o jeito dele de mandar. Batia a colher no fundo da panela como se fosse sino de igreja. Eu levantava com o olho ainda grudado, o estômago vazio e ia direto para o balde. Tinha que encher do poço, esfregar o chão da cozinha, lavar o tanque e depois recolher os panos que ele largava espalhados. Tudo sem falar nada, porque ali dentro a voz dele era a única que valia. Não me chamava pelo nome. Era moleque, vagabundo, inútil. Quando muito era, ô, cê aí! E eu respondia na hora. Qualquer vacilo vinha bronca. E não era daquelas de gritar, não. Era pior. Ele falava baixo, devagar e com os olhos apertados. Homem se cria no ferro, ele dizia. Você não vai virar frouxo igual ao seu pai. Fiquei sem entender por muito tempo por que ele falava aquilo do nosso pai. Meu pai era trabalhador, honesto, duro até, mas o Roberto sempre cuspia essas frases como se fosse veneno, como se eu tivesse herdado uma fraqueza que ele precisava arrancar de mim à força. A comida era contada. 2 pedaços de pão seco pela manhã, arroz sem sal no almoço e, quando tinha, um ovo dividido. Eu lavava o prato e voltava para o quartinho. Ele dizia que menino criado com fartura virava preguiçoso, que só apanha quem precisa aprender. E aí começavam os castigos. Se a casa não tivesse limpa, tranca. Se deixasse cair água fora do balde, tranca. Se demorasse no banho, tranca. E o tempo da tranca era sempre do jeito dele. Podia ser 1 hora, podia ser o dia inteiro. Uma vez, esqueci de virar o colchão do meu canto. Fiquei preso no escuro até ele voltar do trabalho no fim da tarde. Sem vela, sem comida, só com o barulho da rua entrando pelas frestas. Aprendi a contar o tempo pelos passos dele. Sabia o som da botina quando ele estava calmo e quando vinha acelerado. Sabia pelo jeito que ele jogava a chave no gancho se ia trancar de novo mais tarde ou não. Era como adivinhar a tempestade pela nuvem. A gente aprende. Mas teve uma noite que não foi igual. Ele chegou mais cedo, não disse uma palavra. Comeu sozinho, lavou a mão no tanque e depois veio até meu quarto com a lamparina acesa. Sentou na beira do meu colchão, calado. Eu estava deitado, de olhos fechados, fingindo que dormia. Mas senti o peso dele afundar o colchão, o cheiro forte de suor e aquela respiração grossa. Ele ficou ali um tempo, parado, só olhando. Depois passou a mão devagar no meu cabelo e disse: "Você é só meu agora, entendeu? Eu vou fazer de você um homem de verdade. E homem precisa aprender com homem." Não sei explicar o que senti. Meu corpo ficou duro, igual pedra. Eu queria sumir dali, evaporar, ser poeira, mas não podia me mexer, porque eu já sabia que se eu mexesse, ele ia dizer que eu estava respondendo. E quem responde, apanha. Então eu aprendi a técnica. Ficar imóvel, fingir que não estou ali, parar até a respiração. E deu certo, porque depois de um tempo, ele levantou, apagou a lamparina e foi embora. Só que a porta ele trancou. Sempre trancava. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada. Me mandou varrer o quintal, lavar os panos do chão e foi embora pro armazém. Mas meu corpo ainda estava com aquela sensação, um tipo de dor que não era física, mas que deixava a pele arrepiada por dentro. Os dias seguiram assim. Ele entrava, saía, me mandava fazer as coisas, comia e ia dormir. Às vezes, antes de deitar, parava na porta do meu quarto, olhava lá dentro com aquela cara que eu nunca mais esqueci. Nem brava, nem calma. Era um meio termo que dava mais medo do que qualquer grito. Um dia, enquanto lavava o quintal, ouvi ele conversando com um vizinho de muro. Um homem barrigudo, que sempre perguntava por que eu nunca ia brincar com os outros meninos da vila. E eu, ouvindo por trás da porta, quieto, com a vassoura molhada na mão, escutei meu irmão dizer com a voz seca: "Aqui em casa ninguém se mete, aqui mando eu." E aí, eu entendi que ninguém ia me tirar dali.
Com o tempo, ele começou a ficar mais rígido. Eu não podia sair nem até a calçada, nem para ver o movimento da rua. Uma vez ousei dar 2 passos fora do portão para olhar um cachorro que passou correndo e ele apareceu do nada, me puxou pelo braço e trancou a porta com tanta força que a parede tremeu. Disse que menino não tinha que ficar mostrando a cara, que se eu quisesse ver o mundo era para esperar crescer e que até lá era ele quem mandava no que meus olhos podiam ver. A escola virou assunto proibido. No começo eu ainda perguntava. Dizia que queria aprender a ler igual os outros. Ele respondia que livro não enchia a barriga. Que moleque que sabe demais vira arrogante. E se eu insistisse, ele virava o rosto, pegava o cinto da cadeira e deixava ele ali, à mostra, como quem lembra, sem precisar dizer. E assim eu fui ficando só dentro de casa, só no quartinho, só com minha cabeça. A rotina era sempre no escuro. Acordava, fazia os serviços, comia quando deixava e depois voltava para o meu canto. Ele, por outro lado, parecia gostar de ter tudo sob controle. Quanto mais calado eu ficava, mais tranquilo ele parecia. Mas nem sempre era silêncio. Às vezes, ele inventava que eu tinha feito algo errado, deixado a toalha fora do lugar, varrido mal o quintal, esquecido de passar sabão nos panos da cozinha, e me chamava com aquela voz baixa, pastosa, que doía mais do que grito. Mandava eu ficar ali, parado, no meio do quarto, e começava a dar sermão. Um sermão que vinha junto com o cinto na mão. E quando ele falava de ensinar o que é ser homem, minha pele gelava. Mandava eu tirar a blusa para aprender direito. Dizia que homem não pode ter vergonha do próprio corpo, que corpo mole dá mente fraca. E ali, naquele instante, os gestos dele começavam a mudar de tom. Não eram só broncas, nem só palmadas. Era um tipo de toque que não tinha nada a ver com castigo. Um toque devagar demais, longo demais, que ele disfarçava com conversa mole. Falava que estava mostrando certo, formando caráter. Eu não sabia o nome daquilo. Só sabia que meu corpo enrijecia. Minha garganta travava e minha cabeça tentava fugir para outro lugar. E, com o tempo, eu aprendi a fazer isso bem. Desapareci por dentro, sem sair do lugar. Passei a acreditar que talvez fosse culpa minha, que talvez eu fosse mesmo esquisito, fraco, desobediente, e que ele só estava tentando me consertar. Vai ver, eu merecia. Vai ver eu que provocava, sem querer. Comecei a lembrar de momentos em que ri alto demais, em que demorei demais no banho, em que olhei demais para o espelho. Tudo virava motivo, tudo virava dúvida. A confusão era tanta que eu comecei a me calar até nos pensamentos. Tinha medo de pensar errado e ele descobrir, porque ele parecia saber, parecia adivinhar. Às vezes, me olhava e sorria de lado como quem diz, tá vendo? Eu conheço o seu tipo. Para não enlouquecer de vez, comecei a criar meu próprio mundo, um mundo dentro do quartinho. Dava nome para as rachaduras da parede, conversava com as sombras, fazia planos com os ruídos que vinham do telhado. Imaginei uma casa onde eu mandava, onde ninguém gritava, onde ninguém encostava sem ser chamado. Um lugar onde meu corpo não fosse terreno de castigo e minha alma não fosse inquilina do medo. Inventei um cachorro invisível que dormia aos meus pés. Chamava ele de Zulu. Dizia para mim mesmo que, se um dia conseguisse sair dali, ia levar o Zulu comigo, porque o mundo lá fora, mesmo feio, devia ser melhor do que aquela cela com cara de lar. Mas eu ainda não tinha forças, ainda não sabia como escapar. Só sabia fingir. Fingir que estava bem, fingir que dormia, fingir que não via os olhos dele quando ele se sentava perto demais. E então veio aquela noite. Ele chegou mais tarde que o costume. O barulho dos passos estava diferente, mais arrastado. O cheiro também era aquele cheiro que eu já conhecia, mistura de cachaça com suor azedo. Ele bateu a porta da frente, derrubou uma cadeira, riu sozinho. Depois veio vindo para o meu canto. Abriu a porta devagar. Eu estava deitado, fingindo que dormia. Senti ele parar ali com a mão na maçaneta. Disse só uma frase com a voz enrolada. Hoje eu não quero dormir só. E entrou. Fechou a porta atrás de si. E dessa vez,
Trancou por dentro. Depois daquela noite em que ele trancou a porta por dentro, eu comecei a entender que aquilo ia se repetir. E repetiu. Não sempre. Às vezes passavam dias, às vezes uma semana, mas sempre voltava. Sempre tinha aquela hora em que o cheiro dele chegava primeiro, a chave girava com calma demais e a luz da lamparina lançava a sombra dele na parede antes do corpo. Era como se ele tivesse criado um ritual. Vinha do trabalho, comia, lavava as mãos devagar no tanque, depois me chamava para o banho. Dizia que menino não podia criar sujeira, que tinha que crescer limpo. Me mandava tirar a roupa e ele mesmo enchia a bacia com água quente. Me fazia sentar no banquinho e ficava esfregando. Sempre demais. Sempre com a mão demorando onde não precisava. E falava coisas como, vamos ver se está crescendo direito. Eu ficava duro igual pau seco, com a vista travada na parede, como se aquilo fosse só mais uma tarefa do dia. Como se o que estava acontecendo ali não fosse nada. Como se fosse só um irmão preocupado com higiene. Mas por dentro, meu estômago virava pedra e minha cabeça sumia para longe, para bem longe. No começo, eu ainda tentava convencer a mim mesmo de que era só fase, que ele ia cansar, que uma hora ia parar, que quando eu crescesse mais um pouco, ele ia se esquecer disso. Eu prometia para mim mesmo que ia aguentar. Mais um dia, só mais um, e depois outro, e depois outro. Mas o corpo tem limite. Comecei a ter umas reações que eu não conseguia controlar. Era só ele encostar que meus músculos travavam. Meu braço se retraía sozinho. Minha perna dava impulso para trás. O coração disparava até doer. Às vezes, mesmo sem querer, eu me debatia. Sem som, sem grito. Só com o corpo tentando escapar. E ele percebia. Tá ficando ingrato, dizia. Tô cuidando de você, te dando teto, comida. E é assim que me trata? A voz vinha cada vez mais fina, mais irritada. Às vezes levantava da cadeira no meio da refeição e me olhava como se eu fosse um bicho que ele não reconhecia mais. Jogava o prato na pia e falava que eu estava aprendendo a ser mal agradecido, que criança que não entende quem manda vira lixo na rua. E aí vinha a ameaça, o orfanato. É isso que você quer? Que eu te largue lá no abrigo com os outros moleques sujos? Eles arrancam teu couro lá, viu? Não tem essa moleza não. Lá o castigo é outro. Eu ouvia calado, com a cabeça baixa. Mas por dentro sentia um misto de medo e vontade. Vontade de ir mesmo. De ser largado em qualquer lugar, só para sair dali. Mas não tinha coragem. Ainda não. Porque eu ainda achava que podia piorar. E às vezes piorava. Foi numa dessas semanas que meu corpo disse basta. Acordei com febre, dor no corpo, tremedeira, mal consegui levantar. A água do poço parecia mais pesada que nunca. O sabão queimava minha pele e o chão rodava quando eu ficava de pé por mais de 2 minutos. Ele viu. Viu que eu não estava bem. E o que ele fez? Trancou. Não falou nada, só me mandou deitar. Bateu a porta, girou a chave por fora e sumiu. 3 dias. 3. Sem comida, sem vela, sem voz. Só o barulho dos carros passando longe, o estômago se contorcendo e a febre me levando para uns lugares que eu nem sabia se era um sonho ou delírio. Vi minha mãe, vi meu pai, vi o Zulu, aquele cachorro invisível que eu inventava para me proteger. Vi tudo e mais um pouco. E lá dentro, na escuridão daquele quartinho, eu comecei a entender que aquilo não ia parar. Depois da febre, tudo mudou dentro de mim. Não era só o corpo que estava cansado. Era a alma que estava aprendendo a morrer devagar. Comecei a viver em estado de alerta. Cada passo dele, cada ruído da casa, cada rangido do assoalho passou a ser sinal. Comecei a ouvir o tempo. Ouvi mesmo. O tempo tem som quando a gente está com medo. Ele faz barulho de chave girando, de passo lento, de cadeira arrastando no cimento. Eu criei uma rotina só minha, de silêncio e camuflagem. Fingi que estava doente quando percebi o humor dele azedar. Arrastar o corpo com lentidão, tossir sem força, deixar o rosto mais pálido do que era. Às vezes sujava a testa com água para parecer suado. Ele desconfiava, mas nem sempre insistia. Outras vezes me encolhia antes do tempo, deitava cedo, fingia que já estava dormindo antes mesmo dele chegar. Aprendi a controlar a respiração, a respirar tão devagar que nem o peito subia. Porque qualquer movimento podia chamar a atenção dele. E chamar a atenção era o pior erro que eu podia cometer naquela casa.
Tinha um relógio na parede da sala, pendurado torto, que fazia um tic-tac abafado. Eu contava os minutos com ele. Sabia o horário em que ele costumava chegar. Sabia quanto tempo ele demorava entre sentar para comer e levantar para mexer nas trancas. Era como aprender o roteiro de um filme de terror que se repetia todo dia. E mesmo assim o susto vinha igual. A comida começou a não descer mais. Mesmo quando ele colocava o prato na minha frente, eu mastigava sem sentir gosto. Engolia seco, só para cumprir, porque o corpo já não queria mais nada. Nem dormir ele queria. Quando o sono vinha com imagem ruim. Sonho que virava pesadelo antes mesmo de fechar o olho direito. Então comecei a evitar até isso. Ficava acordado até o último segundo de resistência, e mesmo assim com um olho sempre meio aberto. Era como viver sem corpo, como se eu fosse só medo com forma de gente. Foi aí que inventei outro jeito de resistir. Um jeito besta, mas que era só meu. Peguei uma folha de caderno velha que achei jogada num canto do armário e comecei a escrever. Escrever o que eu não podia dizer. Nomes que eu dava para as dores, palavras que inventava para xingar sem culpa. Sonhos que eu fingia que ainda existiam. Tudo miúdo, com letra pequena para caber no espaço e não chamar atenção. Escondia o papel debaixo do colchão, dobrado entre duas tábuas soltas, e toda noite, antes de deitar, acrescentava mais um pedaço. Às vezes, só uma palavra. Outras vezes, um grito mudo. Ali, naquele papel, estava o único lugar onde eu ainda existia sem medo. Mas até isso tinha que ser escondido com cuidado. E teve um dia em que meu medo se misturou com desespero. Foi quando quebrei o prato de propósito. Sabia que ia apanhar. Sabia que ele ia ficar furioso, mas preferi o castigo de sempre do que o que podia acontecer mais tarde. Derrubei o prato no chão e fiquei parado, olhando para os cacos. Quando ele apareceu na porta, vermelho de raiva, eu só disse: "Escorregou!" Ele não respondeu, só fez o de sempre. E eu aceitei, porque naquela noite, pelo menos, ele não sentou na beira da cama. Achei que tinha ganhado, que minha tática funcionava, que eu estava aprendendo a driblar o monstro. E continuei assim por semanas, controlando os dias, fingindo sintomas, alimentando o papel escondido com minha revolta silenciosa. Mas tudo que é segredo, um dia escapa. Não sei como ele achou. Talvez limpando o quarto, talvez sentindo que eu andava diferente. Só sei que uma noite ele entrou com o rosto contorcido, os olhos cheios de fúria, o papel na mão toda amassada. Gritou meu nome. O nome mesmo, não um moleque, com a voz tão alta que eu tremi sem entender. Rasgou o papel na minha frente, aos pedaços, cuspindo palavras que eu nunca tinha ouvido ele dizer. Me chamou de ingrato, de traidor, de doente. Disse que se eu achava que podia esconder segredo dele, estava muito enganado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Não foi de uma vez. O que começou como medo virou raiva aos poucos, silenciosa, lenta, fina com uma linha de costura atravessando a carne dia após dia. Primeiro veio a revolta muda, quando ele rasgou meu papel escondido e pisou nas minhas palavras com a sola suja da bota, com aquela cara de dono da verdade. Depois veio o enjoo de ouvir a voz dele, de ver a cara dele, de sentir o cheiro dele nas coisas. E por fim, veio o desejo de ver ele sumir da minha frente, de qualquer jeito. Não era mais só vontade de escapar, era vontade de que ele desaparecesse. Desejei que o teto caísse em cima da cabeça dele, que tropeçasse na rua e batesse com força, que engasgasse com os ossos da galinha que tanto mastigava fazendo barulho. Comecei a imaginar cenários, pequenos e grandes, todos terminando do mesmo jeito, com ele apagado, fora do caminho, sem ter mais como me encostar, mandar, rir, castigar, mandar baixar o olho. E mesmo sentindo isso tudo, eu ainda fingia. Continuava varrendo, esfregando, lavando, abaixando a cabeça quando ele passava, respondendo "Sim, senhor", com a boca seca, porque o medo não some só porque o ódio chega. Eles convivem dentro da gente, brigando o tempo todo. E foi nesse caldo que comecei a ensaiar a fuga. Mas era fuga mental primeiro, fuga de pensamento.
No colchão, deitado à noite, eu mapeava a casa com os olhos fechados. Contava os passos até a porta da sala. Imaginava a altura do trinco, o prego onde ele pendurava a chave, a posição da cadeira em que ele dormia quando bebia. Fazia tudo como se fosse um plano de guerra. Comecei a prestar atenção nos sons da rua, a decorar o ritmo dos passos dele, a identificar o momento exato em que o ronco virava sono pesado. Nesses instantes, minha mão suava só de pensar em levantar e tentar. E ainda assim, não fazia. Teve uma noite em que cheguei a encostar na maçaneta. A porta não estava trancada. Ele tinha dormido na cadeira. O copo de cachaça, ainda meio cheio, tombado para o lado. Fui até a sala, pé por pé, o coração batendo feito tambor no meio do peito. Encostei na maçaneta com a mão gelada. Girei um pouco, mais um pouco, mas não consegui abrir. Não sei se foi o medo de ser pego, de apanhar, de voltar para o quarto pior, ou se foi outra coisa. Uma parte minha que já estava tão acostumada à prisão que não sabia mais viver fora. Voltei para o colchão. Quase vomitei de tanto nojo de mim mesmo. Foi nesse tempo que o vizinho começou a aparecer com mais frequência. Um homem grande, de cara boa, sempre com um rádio de pilha embaixo do braço e o boné enfiado até a testa. Chegava no fim da tarde, encostava no portão e puxava a conversa. Tá sumido, garoto, hein, Roberto? Não leva mais ele na quitanda? Tava doente, foi? E eu ouvia tudo de dentro, de trás da parede fina, com o ouvido colado no cimento. E o Roberto sempre na ponta da mentira. Tá com tosse, ficou na casa da comadre, quebrou o chinelo, não quis sair. Sempre tinha uma desculpa pronta. O vizinho olhava com dúvida, mas nunca insistia demais. Só dizia, se precisar de remédio, eu tenho lá umas pastilhas, só pedir. E ia embora, devagar, com um olhar meio virado pro portão. E eu ali, sem coragem de responder, com a voz parada na garganta. Às vezes achava que ele sabia, que tinha percebido. Mas saber e fazer algo são dois mundos diferentes. E no meu, eu continuava sozinho. Até o dia em que ele trouxe outro menino. Foi numa tarde abafada, quando o céu ameaçava chuva, mas não chovia. Eu estava lavando os panos do chão quando ouvi vozes no portão. Voz de criança, gargalhada leve. Estranhei. Ele não trazia ninguém para dentro de casa. Nunca. Olhei pela fresta da janela e vi. Um menino mais novo, magrinho, com o cabelo penteado para trás e o rosto limpo demais para ser da rua. Devia ser filho de algum conhecido, ou talvez nem isso. O Roberto entrou com ele como se fosse visita. Mandou eu entre o quarto. E eu fui, mas fiquei escutando. Cada passo, cada risada, cada silêncio. As frases eram familiares. Você é esperto, vai aprender comigo. Não conta nada para ninguém. Mesmas palavras, mesmo tom, aquele mesmo jeito de se aproximar com voz doce e mão firme. E eu do outro lado da parede sentia meu corpo congelar. A garganta fechou, o estômago embrulhou. Era como reviver tudo em terceira pessoa, só que sem poder fazer nada. A raiva cresceu tanto dentro de mim que fiquei tonto. Tremia inteiro. E ali, sentado no chão gelado, eu entendi que aquilo não ia parar. Que se não era mais comigo, seria com outro. Com outros, que ele fazia porque podia, e ia continuar fazendo até alguém parar ele. Mas eu não era forte, não era grande, não era dono de nada. Só tinha minhas pernas e minha decisão. Naquela noite não fechei o olho, fiquei sentado encarando a parede com os punhos fechados e os pés suando. O som do ronco dele vinha da sala, pesado, atravessando tudo. E eu sabia, era agora. Ou eu fugia, ou morria ali, devagar. A janela do quartinho tinha uma fresta larga entre duas ripas de madeira podres. Eu sempre soube que dava para passar. Só não sabia se teria coragem. Mas naquela noite, depois do menino ir embora, depois do silêncio pesado tomar conta da casa e o ronco dele começar a marcar o compasso da madrugada, eu levantei com o corpo duro, feito pau seco. Não levei nada, nem chinelo, nem blusa. Só o corpo magro e suado, com as marcas que o tempo e o medo deixaram, e um instinto de quem sabe que não pode esperar mais. Peguei uma cadeira baixa, arrastei sem fazer barulho, subi devagar e empurrei a madeira da janela com os dedos trêmulos. A fresta se deu. Do outro lado, a rua vazia. O cheiro de noite e sujeira, de mofo e gasolina. Um cheiro que não era bom nem ruim.
Era o cheiro da vida ali fora. O cheiro do que eu nunca tive. Me espremei por entre as tábuas. O braço ficou preso um segundo, mas forcei. O cotovelo ralou. A perna bateu no batente. O coração disparou tanto que achei que ia avisar minha fuga sozinho. Mas passei, inteiro, pela primeira vez, fora daquela casa por vontade própria. Caí de joelhos no chão de terra batida. O ar da rua me bateu no rosto como um tapa. Era mais frio do que eu lembrava. Mais sujo, mais vivo. Me levantei e corri. Corri sem olhar para trás. Sem pensar. Só corria, com o peito estourando e a cabeça zunindo. Corri até o mundo virar poeira. Não tinha ideia para onde. Só sabia que para lá eu não voltava mais. Nunca mais. Nem que me achassem. Nem que me carregassem de volta. Nem que me prometessem o paraíso. Acabou. Andei por becos que eu nunca tinha visto. Me escondi atrás de muro, entre carro abandonado, embaixo de escada. Passei a noite vagando feito sombra, com o corpo em alerta e a alma suspensa. Quando o sol começou a nascer, achei um canto entre duas casas com caixas de papelão empilhadas. Me encolhi ali. Não dormi. Apaguei. Mas foi um apagão leve, com a barriga vazia e os olhos piscando mesmo fechados. O barulho da rua começou cedo. Gente indo para a feira, vendedor de pamonha gritando, ônibus passando perto. Mas eu não mexia. Só ouvia. Respirava fundo. A liberdade tem cheiro. E naquele dia, o cheiro era de lixo, suor e pão amanhecido. Mas ainda assim, era liberdade. Pela primeira vez em anos, ninguém trancou a porta atrás de mim. Acordei com fome, com o corpo doído da fuga, com a cabeça zonza, mas com um alívio seco no peito. Era estranho. Não era felicidade, não era alegria, era só ausência. Ausência dele, da voz dele, da mão dele, do quarto dele. E isso já bastava. Passei o dia escondido. Cada pessoa que passava parecia policial. Cada passo perto era ameaça. Quando ouvi a primeira voz gritando, "Alguém viu um menino desaparecido?", meu corpo gelou. A mulher repetia, "Menino magro, cabelo cortado rente, olhos castanhos escuros. Fugiu ontem à noite. Se alguém encontrar, fala com o senhor Roberto, ali da vila." Fiquei quieto, encolhido. A voz era clara, mas eu não era mais aquele menino. Pelo menos, não podia mais ser. Passei mais 2 noites assim, dormindo mal, com o estômago roncando, com o coração apertado. Tive febre, tive calafrio, mas não voltei. E foi na 4ª noite que vi o grupo. 3 meninos deitados sob uma lona perto da linha do trem. 2 riam, o outro estava mexendo num pedaço de pão velho. Olhei de longe, sem coragem de chegar. Mas um deles me viu, me chamou com a mão. "Ei, tá perdido, é?" Não respondi. Só andei até eles, devagar, com os olhos baixos. Eles me olharam de cima a baixo. Um deles, o mais velho, disse, "Tá com fome?" Assenti com a cabeça. Ele partiu o pão em 3. Me deu um pedaço. Sem perguntar nome, sem querer saber história. E ali, debaixo da lona furada, com o chão duro e o céu coberto de nuvem suja, eu me sentei. Pela primeira vez, do lado de alguém que não me mandava calar. E fiquei. O começo foi desorientado. Quando a adrenalina da fuga passou, sobrou o vazio. E o vazio, meu filho, ele pesa. Os meninos me deram um canto debaixo da lona sem fazer pergunta nenhuma. Não queria saber por que eu fugi, nem de onde vim. Só passaram uma garrafa d'água encardida e disseram, "Bebe devagar, senão vomita." Aquela foi a primeira noite em que o medo mudou de forma. Ele já não vinha como antes, com o som da chave na fechadura, com os passos no corredor, com a voz fingindo carinho. Agora ele vinha em outras roupas. O medo de ser pego pela polícia, de ser espancado por um dono de barraca, de acordar com um rato andando em cima de mim. Mas era diferente. Era um medo que vinha de fora. E eu já sabia lidar melhor com o que vinha de fora do que com o que vinha de dentro. Os primeiros dias foram uma pancada seca na cara. Achei que ia encontrar liberdade, encontrei fome. Achei que ia encontrar acolhimento, encontrei disputa. Na rua, nada é de graça. Dormir num canto seco depende de quem chegou primeiro. Comer o que caiu no chão depende de quem viu antes. Até o silêncio tem dono.
E qualquer vacilo vira motivo. Apanhei 2 vezes na primeira semana. Uma por encostar numa marmita que não era minha. Outra porque sentei no canto que, segundo o Lelé, era dele desde antes de eu nascer. Nem protestei. Já tinha aprendido que quem reage demais vira alvo. Aí fui aprendendo com o olho, com o corpo, com a pancada. Aprendi a andar com a cabeça baixa, mas sem parecer fraco. A nunca virar as costas para ninguém. A esconder qualquer comida que conseguisse dentro da cueca, mesmo que amassasse. E a dormir com o tênis no pé, porque se deixasse do lado, alguém levava. O Tico me ensinou a procurar pão velho atrás da padaria. O Pivete mostrou onde dava para tomar banho num cano furado de um terreno baldio. O Lelé? Bom, o Lelé era o mais esperto. Sabia sorrir para madame e roubar bala debaixo do balcão ao mesmo tempo. Ele dizia, aqui a gente vive no olho dos outros. Ou se aprende a fingir que não sente, ou sente demais e morre cedo. E mesmo entre eles, tinha que pisar leve. Cada um carregava uma sombra. E sombra, quando encostava na gente, deixava marca. Uma tarde, encostado na calçada da rodoviária, um homem se aproximou. Rosto limpo, camisa passada, sapato brilhando. Tava com um saco de doces na mão e um sorriso educado. Se abaixou até minha altura e falou baixo. Tá sozinho, né? Quer ganhar dinheiro lavando quintal? Comida boa, cama limpa. Fiquei olhando. Por fora ele era diferente, mas os olhos eram iguais. Olhos demorados, de quem não quer saber nome, só quer posse. Senti o estômago revirar. Dei um passo para trás, outro, virei e corri. Corri feito bicho. O homem gritou atrás, tá perdendo a oportunidade. Mas eu nem virei, não precisava. Já conhecia aquele tipo. Já sabia o cheiro, o tom, o risco. Fugi até perder o fôlego. Me escondi num canto entre 2 muros e fiquei ali, encolhido, com o corpo tremendo. Não chorei, não rezava, só repetia na cabeça. Nunca mais, nunca mais. Naquela noite, me afastei dos meninos. Dormi sozinho, numa marquise suja. A cidade roncava ao meu redor. E pela primeira vez desde que fugi, pensei, talvez eu morra aqui. Mas pensei com calma, sem desespero, como quem aceita, como quem entende que não tem volta. Mas eu não morri. A vida não deixa a gente morrer fácil quando o sofrimento ainda tá quente. 2 dias depois, Lelé me puxou pelo braço. Disse, você quer parar de mendigar? Vamos vender bala no sinal. Não era convite, era ordem. Ele me deu uma caixa de papelão com 10 balas mastigadas e me levou pro farol da avenida. Me ensinou as palavras. Ajuda a gente a não roubar, tio. Me ensinou o tom. Simpático, mas com fome. E o tempo. Correr entre um sinal e outro antes que o guarda aparecesse. No começo achei humilhante. Mas humilhante mesmo era ficar esperando o resto de marmita nos fundos do restaurante. No farol, pelo menos eu tinha alguma chance. A cada moeda jogada, eu sentia que estava conquistando o meu próprio pedaço de asfalto. O trauma ainda morava comigo. Às vezes, o toque de alguém me fazia virar o rosto na hora. O som de uma chave balançando me fazia travar. E tinha vez que o cheiro de sabão de coco me transportava direto para o quartinho, como se tudo voltasse de repente. Mas agora, quando isso acontecia, eu respirava fundo e lembrava. Ninguém manda no meu corpo mais. Ninguém manda. Mesmo com as cicatrizes invisíveis, mesmo com o estômago roncando, eu era dono de mim. E foi num desses dias quentes, quando o chão da rua parecia grudar na sola do pé, que aconteceu. Eu estava no farol, com a caixa de bala na mão, repetindo a ladainha de sempre. O sinal fechou, carros pararam, gente buzinando, um cheiro de fritura vindo de algum canto. E aí, um carro preto, grande, com o vidro escuro, parou bem na minha frente. O vidro desceu devagar. De dentro saiu um homem de terno, alto, com uma Bíblia na mão. Olhou direto para mim e veio vindo. Ele veio como quem não quer nada. Bíblia debaixo do braço, sandália gasta, calça surrada e camisa com cheiro de sol. Não tinha aquele jeito forçado de quem quer salvar a alma. Não falou de céu nem de inferno. Só perguntou se eu tinha comido. Demorei para responder. Fiquei com os olhos grudados no chão de cimento quente, sentindo a palma da mão suar.
Tinha aprendido a desconfiar até de sombra, mas ele não insistiu. Não se ajoelhou, não tocou no meu ombro. Só falou de novo, com a voz limpa. Lá em casa tem arroz, feijão e uma rede no canto. Se quiser, é só vir. Só hoje. E virou as costas. Esperei. Olhei para os lados. O Lelé me encarava de longe, fazendo não com a cabeça, como quem diz: cuidado, moleque. Mas alguma coisa no jeito daquele homem, sei lá, não era piedade, era outra coisa. Como se ele enxergasse um caco de vidro no chão e dissesse: vou deixar ali, mas se ele quiser, pode virar espelho. Fui. Andei devagar, os pés queimando no asfalto, os carros passando, o barulho do mundo batendo nos ouvidos. O homem me esperava na esquina, sem me olhar diretamente. Só seguiu andando quando me viu chegar perto. A casa dele ficava no fim de um beco. Portão de ferro enferrujado, 2 plantas mirradas num vaso rachado e a parede da frente com marca de bola. Nada bonito, mas tinha algo ali. Algo que não cheirava a medo. Só mofo e comida. Me mandou entrar. Mostrou o banheiro, apontou uma toalha, disse: primeiro banho, depois a comida. Tomei o banho com a porta encostada. Rápido, o corpo inteiro em alerta, esperando o momento em que ele ia invadir, dar ordem, trancar, mas nada. Quando saí, ele já estava com o prato servido na mesa. Arroz, feijão, ovo, um pouco de farinha. Comi devagar, com os olhos cheios de vigília. Se quiser ficar, tem regra. Acorda cedo, nada de mentira, nem roubo. Aqui a gente se respeita. Se não quiser, amanhã de manhã pode ir embora. Não perguntei nada, só balancei a cabeça. Dormir foi o mais difícil. O colchão era mole demais, o teto limpo demais, o silêncio era estranho. Sentia falta até do barulho de carro, do grito dos moleques na rua. Dormi com o corpo tenso, o ouvido ligado, mas ninguém veio. Ninguém. A filha dele apareceu no segundo dia. Moça nova, olhos firmes, calada. Me olhou de cima a baixo, mas sem julgamento. Só disse: meu pai falou que você é bom de varrer. Quer me ajudar no quintal? Ajudei, em silêncio. Ela também não falou muito, só o necessário. Mas ali, entre uma pá de folha e outra, ela me deu um caderno. Quer aprender a ler? Fiquei olhando para a capa azul, com a mão ainda suja de terra. Não respondi, mas no outro dia fui até a cozinha quando ela chamou. Sentei. Ela escreveu o alfabeto numa folha e disse: vamos devagar. E foi, letra por letra. Eu errava tudo. Confundia o B com o D, o M com o N, mas ela não ria. Só pedia para repetir. Em pouco tempo, aprendi a escrever meu nome. Pelo menos a versão que eu ainda aceitava usar. Mais tarde, ela me deu outro caderno, para escrever o que quiser, disse. Foi aí que comecei a botar no papel aquilo que nunca consegui dizer. Escrevi com raiva, com letra torta. Escrevi sobre o monstro do quartinho. Nunca chamei ele de irmão, era só ele, ou a coisa, ou a sombra. Escrevia escondido. Dobrava o caderno em 4, enfiava debaixo do travesseiro. Era como ter um esconderijo dentro de outro. E quando a dor apertava, quando o cheiro de sabão de coco voltava, ou quando algum som mais seco me fazia gelar por dentro, eu corria para o caderno. O pastor nunca invadiu meu espaço, só perguntava uma coisa ou outra durante o café. Uma tarde, com o céu nublado, ele se sentou ao meu lado no banco de cimento da varanda. Ficamos calados um tempo. Depois ele falou, sem olhar para mim: um dia você vai querer contar sua história. Fiquei mudo. A raiva borbulhou por dentro. Mas não era contra ele. Era contra tudo. Contra o tempo, contra o passado, contra o que ficou em mim. Respondi só: não, mas um dia eu vou gritar. Ele não perguntou mais nada. Naquela noite, escrevi isso no caderno. Um dia eu vou gritar, mas vai ser alto, alto o bastante para acordar o mundo. Continuei ajudando na casa. Aprendi a plantar coentro, a acender o fogão, a dobrar lençol. Pequenas coisas que eu nunca tinha feito com calma. A filha do pastor me ensinava devagar, e eu fingia que não prestava atenção. Mas prestava.
O corpo estava aprendendo a existir sem cremer. Até que um dia ele me chamou no canto. Tinha feito suco, me deu um copo, sentou na cadeira de madeira, estalou os dedos como quem pensa e perguntou com voz firme, mas baixa: "Qual é o seu nome mesmo?" Na hora, o suco parou na boca. O nome, meu nome, aquilo que me chamavam antes, era só uma marca deixada por ele, um selo, um grito, um sussurro dito com nojo, com força, com dominação. Fiquei quieto. A língua travou. O nome verdadeiro me escapava, porque, naquele momento, eu ainda não sabia se queria ser ele de novo. Os anos passaram sem fazer alarde. Não teve festa de aniversário, nem vela soprada, nem gente dizendo que agora virou mocinho. O tempo só foi passando, seco, como tudo na minha vida. E quando dei por mim, o corpo já era outro. Mais alto, mais forte, mas ainda retraído. Os ombros largos, mas sempre encurvados. A voz engrossou, mas eu falava pouco. O rosto mudou, mas o olhar seguia o mesmo, desconfiado. Sempre procurando a saída mais próxima. Com uns 14, 15 anos, eu nunca soube ao certo. O pastor me arranjou um serviço de ajudante de obra. Um pedreiro da igreja precisava de braço, e o pastor disse: "Esse menino aqui é firme." Eu não disse nem que sim, nem que não. Só fui. A obra ficava no outro lado do bairro, longe da casa. Era um sobrado com os fundos abertos, cheio de cimento, areia e homens falando alto. O cheiro era de suor, cal e cigarro. No começo, tudo em mim queria fugir. O barulho dos pregos, o estalo das ferramentas, a ordem gritada no meio do pátio, tudo parecia ameaça. O mestre de obras era um sujeito grande, de voz grossa e riso fácil, mas cada vez que ele apontava o dedo e dizia: "Ei, moleque, pega ali!", o meu corpo encolhia. Era automático. O ombro subia, o estômago travava, a perna ameaçava correr. Eu nem pensava, só reagia. E os outros viam, sentiam. Não falavam nada, mas os olhos sempre demoravam um pouco demais em mim. Um dia, um dos ajudantes, o Jonas, me ofereceu um pedaço de pão com mortadela na hora do intervalo. Sentei do lado dele, conversa pouca. Ele contou que morava com a avó que estava juntando para comprar uma bicicleta usada. Eu só ouvia, até que, do nada, ele botou a mão no meu ombro. Foi leve, um gesto de camaradagem, mas meu corpo congelou. Levantei de uma vez, deixei o pão cair no chão e saí andando sem dizer nada. O coração batia na garganta, suor na palma da mão, a mente gritando: "De novo não, nunca mais." Fiquei 3 dias sem voltar e quando voltei, não falei com mais ninguém. Naquela mesma semana, decidi que ia mudar de nome. Não queria mais ouvir Adailton. Não queria mais atender por algo que tinha sido gritado por ele, mandado, torturado. Aquele nome era corrente, era feixe de lembrança. Fui até um bairro mais afastado. Troquei até de jeito de andar. Comecei a dizer que me chamava Elias. Ninguém me perguntava muito. E eu gostava assim. Quanto menos história, menos risco. Passei a dormir num quartinho dos fundos de uma oficina, em troca de varrer o pátio e lavar as ferramentas. De dia, pegava bico onde dava. De noite, escrevia no meu caderno, agora velho e amassado. Ainda chamava ele de monstro do quartinho. Nunca escrevi o nome dele de novo. Nunca. Mas o passado, esse filho da mãe, tem um jeito todo dele de aparecer. Tava indo comprar um pastel num boteco da esquina, quando vi um homem sentado no meio-fio. Rosto sujo, roupa gasta, cabelo ralo. Me olhou de lado e disse: "Seu filho da dona Marta, não é?" Aquilo foi como uma pedra na nuca. Parei. Virei devagar. Ele sorriu torto. "Lembro de você, moleque. Você era irmão do Roberto. Sumiu de um dia pro outro. Te procuraram por tudo quanto é canto." A boca secou. Os olhos dele brilhavam com um quê de desgraça mansa. "Roberto, ele tá vivo?" O homem assentiu, coçando a barba rala. Tá ruim. Pegou coisa no pulmão. Estão dizendo que não passa desse mês. Mora num barraco no final do morro, todo torto, com tosse de madrugada e gemido o dia inteiro.
Ninguém cuida. Só vive deitado. Não respondi nada. Só fiquei olhando para a calçada com um pastel queimando na mão. Ele ainda estava vivo, respirando, no mundo. Aquela coisa que eu achei que tinha deixado para trás ainda existia. Naquela noite, voltei para o quartinho com a cabeça fervendo. O corpo parecia mais pesado e o caderno, aquele caderno, me chamava do canto da mochila. Sentei na beirada do colchão e abri na última folha. Escrevi: eu não sinto saudade, mas tem uma coisa que ainda arde. E fiquei ali, pensando, talvez eu precisasse ver ele. Nem que fosse só uma vez. O barraco parecia abandonado. Madeira podre, janelas pregadas com pedaços de plástico, um cachorro magro deitado na porta que nem se deu ao trabalho de latir. Um vento frio passava pelas frestas e trazia o cheiro de coisa esquecida. Suor velho, roupa úmida, azedo de corpo doente. O fim da rua era só barro. Um chão batido, sem rastro, como se ninguém mais se atrevesse a andar por ali. Foi ali que ele foi parar. Sozinho, esquecido. Meu irmão, ou o que sobrou dele. Cheguei com um passo calmo, mas o coração socando por dentro. O tempo inteiro me dizendo para voltar, para deixar para lá. Mas as pernas seguiram, não por saudade, por algo pior. Uma necessidade de ver com os próprios olhos que o monstro ainda era de carne e que um dia, enfim, ia virar pó. Bati na porta uma vez, depois duas. Nada. Empurrei devagar. A madeira rangeu com um estalo seco. O cheiro me acertou primeiro, como um tapa. Era o mesmo cheiro do quartinho, só que agora misturado com doença, mofo e abandono. Entrei com cuidado, os olhos procurando no escuro. Ele estava deitado num colchão jogado no chão da sala. Um lençol encardido cobria até a cintura. A pele dele era cinza amarelada, os olhos fundos, o cabelo ralo grudado na testa. Tinha uma bacia de água suja num canto, 2 pratos empilhados, um copo com um mosquito morto boiando. Cheguei perto devagar. Ele virou o rosto, tentou focar os olhos, mas não me reconheceu. A assistência social mandou alguém, falei disfarçando a voz. Vim para cuidar do senhor por uns dias. Ele só piscou lento. Fez um gesto vago com a mão, como quem diz tanto faz, como quem já não espera nada do mundo. Sentei na cadeira plástica encostada na parede. Fiquei ali, só olhando. Nos dias seguintes, entrei e saí do barraco como se fosse outro homem, um estranho, um cuidador, um funcionário qualquer. Esquentava a água em panela velha, lavava lençol com sabão barato, virava o corpo dele para evitar mais feridas, dava a sopa de saquinho e segurava o copo para ele beber quando a mão tremia. Tudo sem dizer quem eu era, sem dizer o nome que ele apagou da minha boca por tanto tempo. Ele nunca perguntou, e isso doía mais do que se tivesse perguntado, porque no fundo, acho que sabia, mas o tempo esfarela até a culpa. Durante as madrugadas ele delirava. Cadê o menino? Dizia com os olhos fechados, respirando como se puxasse areia. Menino, volta aqui! Ficava parado no escuro, ouvindo. O corpo dele se mexendo devagar, tossindo seco, falando baixo. Eu só queria ensinar direito, fazer virar homem, dizia entre gemidos. Fechava os olhos e via o quarto, a porta batendo, a luz apagando, o barulho da fivela do cinto. Sentiu o cheiro de sabão e do medo se misturando. E ele ali agora, gemendo, tossindo, pedindo perdão a um vazio. Me perdoa, menino, me perdoa. Na terceira noite disso, saí pro quintal. Andei em círculos, socando o ar, mordendo a mão, querendo vomitar. A raiva queimava como quando era criança. Mas agora era uma raiva sem alvo, porque o homem que deitava lá dentro já não era o mesmo. Ou talvez sempre fosse o mesmo, só que quebrado. Pensei em dizer quem eu era. Pensei em gritar, em cuspir na cara dele cada palavra que escrevi escondido no caderno. Mas não disse nada. Eu não queria mais que ele me reconhecesse, porque ele nunca mereceu saber o que sobrou de mim. Cuidar dele foi uma escolha, não por misericórdia, mas por controle, por justiça do meu jeito. Eu ia ver ele ir embora com os próprios olhos, e seria eu, com as mãos limpas, que cuidaria do fim dele, porque ele, um dia, teve controle sobre meu corpo. Agora era eu quem tinha sobre o dele. Na manhã do 7º dia, ele não acordou. O quarto estava mais frio, a respiração sumiu no silêncio. Cheguei perto, o peito dele parado, os olhos entreabertos, secos.
o rosto afundado no travesseiro velho. Nenhum som. Fiquei parado ali, uns 20 minutos, talvez mais, sem pensar em chorar, sem rezar, só olhando. Depois, levantei devagar, fui até o quintal, peguei a pá encostada no canto. O enterro foi como ele merecia. Só eu, uma pá e o silêncio. Não teve oração, nem lágrima, nem gente para fingir luto. Nem música, nem caixão, nem padre. Cavei com as próprias mãos, do jeito que ele nunca imaginou que aconteceria. Um mundo girando lá fora, gente indo e vindo sem saber que ali, naquele pedaço de terra mal batida, eu estava sepultando o que sobrou de uma infância quebrada. O lençol que usei para enrolar o corpo era o mesmo onde ele tinha passado as últimas semanas tossindo. Fedia a doença e abandono. E foi assim que ele desceu para o buraco. Sujo, magro, irreconhecível. Não disse nada. Nem para ele, nem para o vento, nem para o céu. A boca seca, a mente cheia. Mas o peito não sentiu alívio. Só um tipo de paz amarga. Aquela que vem quando a gente fecha uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Levei umas 3 horas para cavar. A terra dura, a pá velha, o braço tremendo de cansaço e de raiva contida também. Mas cavei com cuidado. Não por ele, por mim, porque eu queria encerrar com precisão. Queria deixar ali, naquele buraco, o corpo dele e tudo que ele representava. Terminei quando o sol já estava descendo. Peguei 2 pedras e empilhei como marcação. Sem nome, sem data, só um aviso mudo. Aqui jaz o silêncio forçado. Voltei para o barraco. Catei minhas coisas. Um par de chinelos, uma muda de roupa e o caderno. Sempre o caderno. Fechei a porta. Não travei. Quem ficou ali para roubar? A caminhada de volta foi longa. Não no pé, no peito. Cada passo vinha com lembrança. Cada esquina lembrava a fresta do quarto. Cada vez que passava por uma casa com a janela aberta, pensava no que teria sido da minha vida se ele tivesse me deixado ser menino. No quartinho onde morava, sentei no chão e fiquei. O suor secando no corpo, a terra debaixo das unhas, o passado ali colado na pele, mesmo depois de enterrado. Naquela noite, não dormi, não por medo. O medo já tinha mudado de forma há muito tempo. Agora era só lembrança de um reflexo. Mas fiquei acordado porque o corpo não entendia que estava livre. E talvez nunca vá entender por completo. Fiquei olhando para o teto, lembrando da voz dele, da chave girando, do silêncio depois, do som do chinelo arrastando no corredor, do peso em cima do colchão, da frase suja, sussurrada, antes de apagar a luz. Não faz barulho, eu te deixo lá por 1 semana. E eu não fazia. Nunca fiz. Foram anos até que minha boca reaprendesse a se abrir. Mas naquela noite, mesmo depois de enterrar o corpo, mesmo depois de ver ele sumir para sempre, eu percebi que o som da tranca ainda morava dentro de mim. Ainda tinha dias que acordava com o barulho seco da porta sendo fechada, mesmo que agora ninguém mais tivesse chave. E aí, naquele silêncio de madrugada, entendi que esquecer não existe. A gente não apaga, a gente arquiva e torce para não tropeçar de novo no arquivo. A pergunta veio com força. O que é justiça? É ver ele morrer sozinho? Sem ninguém? É cavar com a própria mão e jogar a última pá de terra no peito dele? É enterrar sem nome? E castigo? Ele viveu doente, sim, com tosse, gemendo, pele apodrecendo devagar. Mas será que isso compensa o que ele me fez carregar a vida inteira? E o perdão? Isso nunca existiu. Perdoar é quando a dor para de doer. E a minha, meu filho, a minha só mudou de endereço. Então comecei a escrever. Não para ele, o merecia. Não para mim, porque eu já sabia de cor. Mas para alguém, para ninguém, para um mundo que precisa saber. Escrevi cada parte com a letra torta que a filha do pastor me ensinou. Cada palavra carregada de tempo. Escrevi sobre o quartinho, sobre o prato quebrado só para fugir da noite, sobre o menino que fui e que nunca mais voltou. Escrevi para o menino que ainda existe em algum canto, que está ouvindo esse relato agora e reconhecendo a dor no espelho. Escrevi para deixar claro, não é culpa sua. Nunca foi. Terminei o caderno numa manhã cinza, sentado na beira do rio que cortava o bairro. Tava com um casaco velho no corpo, a calça suja de terra e uma coisa na mão.
A chave. Aquela chave. Sim, aquela. Ela ainda estava comigo. Por que guardei? Não sei. Talvez para ter certeza de que um dia eu ia decidir. E decidi. Fui até o meio da ponte. A água passava devagar, suja, mas constante. Segurei a chave por um tempo. Ela estava fria, enferrujada, mas ainda pesava, como pesou a vida inteira. Então soltei. Simples assim. A chave que ele usava para me trancar, eu joguei no rio e vi ela afundar, ficar invisível. E mesmo sabendo que isso não apaga nada, mesmo sabendo que o que ele fez está aqui, marcado na pele, na memória, no osso, eu fiz isso para dizer a mim mesmo e para quem mais precisar ouvir. Não tem perdão, tem memória. Depois que enterrei ele, não voltei mais lá. Deixei o barraco, a terra mexida, o lençol encardido, tudo do jeito que estava. Não fechei a porta, não tranquei janela, deixei para trás como quem larga uma caixa cheia de coisa ruim no meio da estrada. Se alguém passou por ali depois, se reviraram o que ficou, não sei. E também não me importa. Aquele lugar morreu comigo, mas eu saí vivo. Não inteiro, nunca mais inteiro, mas vivo. Peguei a mochila, o caderno, a mesma calça gasta de sempre e segui para um bairro mais afastado. Lugar mais calmo, sem vizinho intrometido, sem muita conversa. Aluguei um quartinho no fundo da casa de uma senhora que gostava de cuidar de planta e de gato. Paguei adiantado 2 meses com o que sobrou dos bicos e da pensão. Ela não perguntou nada, só me deu a chave e disse: "Aqui tem paz, viu?" Era tudo o que eu queria. A oficina onde eu trabalhava já não me servia mais. O corpo não acompanhava, os dedos não tinham a mesma força. Mas o dono gostava de mim e arranjou uma saída digna. Disse que podia ajudar de vez em quando, organizar ferramenta, ensinar moleque novo a lixar. Aceitei, até porque ensinar era uma coisa que eu tinha aprendido a gostar. Ficar velho foi acontecendo aos poucos. Primeiro, a vista reclamando. Depois, o joelho. A memória começou a falhar em coisa boba, onde deixei a chave, que dia é hoje, com o nome do moço da padaria. Mas o que aconteceu naquele quartinho, isso nunca sumiu. Isso nem que eu vivesse 200 anos. Nunca casei. E não foi por falta de quem quisesse dividir uma vida. Tive uma companheira por uns tempos. O nome dela era Celeste. Mulher boa, firme, que vendia doce na feira. Me olhava com calma, falava baixo e sabia esperar o tempo das coisas. Ficamos juntos 1 ano e meio, mas aí veio a primeira briga. Nada demais, só uma discussão sobre uma panela queimada. Mas o tom da voz dela subiu e meu corpo gelou. Travei. O passado voltou numa pancada. Achei que ia gritar, correr, me esconder. Ela viu, tentou entender, chorou. Disse que não era comigo, que era o estresse. Mas eu já sabia. Eu não servia para ter alguém. Não queria correr o risco de um dia repetir gesto, reproduzir o que fizeram comigo, ser espelho do que passei. Terminei com ela. Doeu nos dois. Mas foi o certo. Vivi sozinho desde então. E foi melhor assim. Com o tempo, descobri uma ONG ali perto. Pequena, com mais vontade do que recurso. Recebia menino de rua, menino largado pela família, menino que veio de abrigo. Um deles era igualzinho ao que eu fui. Baixinho, olho que brilha demais, braço cheio de arranhão. Medo escondido até no jeito de andar. Fiquei olhando de longe no começo. Depois me aproximei devagar. Perguntei para o coordenador se podia ajudar com alguma coisa. Disse que podia ensinar a consertar dobradiça, a trocar resistência de chuveiro, essas coisas simples. Ele topou na hora. E ali eu fiquei. Toda terça e quinta eu apareço lá. Mostro como segurar o alicate, como passar fita isolante direito, como fazer café com calma. E ouço, porque eles falam, cada um do seu jeito. Com gíria, com raiva, com silêncio. E eu escuto tudo. Nunca contei minha história inteira para eles, mas já disse o suficiente. Uma vez, um dos meninos me perguntou por que eu não uso relógio. Disse que nunca me viu com um. Respondi que quem passa tempo trancado aprende a contar a hora com a luz que entra na fresta da parede. E que relógio, para mim, só serve para lembrar o tempo que perdi. Ele me olhou quieto. Entendeu. Outra vez, um moleque me contou que o tio dele dizia que homem tem que apanhar para virar homem. Fiquei olhando para ele um tempo. Depois só disse, homem mesmo é aquele que aprende a cuidar, não a bater. Foi a primeira vez que ele chorou na frente de alguém. Essas pequenas coisas, para mim, são um acerto de conta.
Não com meu irmão, com o mundo. Vivo com pouco. Tenho minha rede, meu fogão de 2 bocas, umas plantas crescendo torto na janela e o caderno guardado numa caixa de papelão. Já nem escrevo mais nele, mas às vezes abro, olho, releio e lembro. Porque esquecer nunca foi opção. Não tem dia que eu não me lembre da chave girando na porta. Não tem noite que o barulho seco daquela tranca não ecoe, mesmo que baixinho. Mas também aprendi que lembrar é uma forma de não deixar repetir. Se um menino chegar perto de mim e sentir que está ouvindo a própria história, então valeu. Se ele sair dali entendendo que o que fizeram com ele não define quem ele é, então valeu cada pedaço de dor que carrego. Acho que é por isso que aceitei escrever tudo isso. Não para aliviar, não para apagar, mas para deixar registrado. Para que, em algum lugar, alguém saiba. E se você chegou até aqui, se leu cada pedaço dessa história, se sentiu alguma coisa, obrigado por me ouvir. Agora, pelo menos, alguém sabe que eu existi e sobrevivi. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.